que é família? Família é quem se vê sempre? É só quem a gente gosta? Família é um grupo de pessoas que moram na mesma casa? A família pode ter duas mães e um filho? Família são pessoas que têm laços de sangue? Isso também é da família? E se for alguém que já morreu? A história é muito simples. 2 meninos e 2 meninas, pela primeira vez na vida, vão apresentar um seminário. Eles estudam numa escola tradicional, bastante rígida, e o professor deu para eles essa tarefa de realizar um seminário com o título O que é família? Então cada um na sua casa junta o material que irá mostrar no seminário e eles combinam de 1 hora antes do horário de aula, eles combinam de se encontrar para juntar esse material e formatar o seminário. A peça conta exatamente essa 1 hora que antecede a aula. Tem inclusive um relógio que marca simbolicamente esse tempo urgente e tenso até o sinal tocar. E no momento em que eles fazem isso, que eles se juntam e veem o material que eles juntaram, eles se deparam com um problema a princípio insolúvel para eles, que é o que eles leram, o que eles juntaram de material, o que lhes foi dado de material com o conceito do que seria família, não corresponde ao que eles enxergam, ao que eles, aos alunos que dividem a sala de aula com eles. Então eles precisam seguir o seminário, eles precisam tocar o seminário, então eles passam por várias fases de tentativa de resolução desse problema. Uma delas é fazer com que os alunos que têm a família diferente de uma família, de um conceito tradicional de família, biológico, religioso, esses alunos eles pedem para que se calem durante o seminário, eles impõem um silêncio a esses alunos, eles planejam impor um silêncio a esses alunos para que o seminário possa transcorrer de forma correta, como eles acham que o professor irá gostar, irá receber bem esse seminário. E ao final eles decidem não fazer esse seminário, não mentir. E é um movimento muito bonito e tocante na peça, que eles partem de uma ideia de criar um seminário, de falar sobre o que é família, e eles terminam falando de um conceito quase morto hoje em dia, que é honestidade. Bem, eu estava em Brasília, numa livraria, andando por algumas estantes, procurando referências, e aí me deparei com este livro do É Tudo Família. Isso era 2013, eu li o livro na livraria, gostei muito, trouxe para casa pensando em mostrar esse livro para minha filha, para Bia. Era o início da nossa produtora, da Catarses, e a gente estava buscando coisas para os nossos trabalhos inéditos. Nós achamos que esse livro tinha tudo a ver com o que a gente queria dizer. Nós falamos, bom, para além da nossa filha, da Bia, ler esse livro, a gente quer guardar para no momento oportuno a gente poder fazer uma contação de história com ele. Esse livro ficou na estante por um tempo, e quando nós decidimos que nós queríamos fazer um teatro, um novo espetáculo de teatro para crianças, nós tiramos ele da estante e dissemos, acho que é o momento, a gente quer muito dizer isso que esse livro diz, ele é importante para a gente, e aí começa a história da peça É Tudo Família. Quando a gente decidiu então que íamos montar esse espetáculo mesmo, nós, em primeiro lugar, fomos atrás dos direitos autorais do livro. Eu comecei procurando a tradutora do livro, que é uma brasileira. Ela mora na Alemanha, mas é brasileira, então achei mais fácil começar por aí. Aí ela foi super receptiva
e me deu o contato da agente da autora. Aí eu me comuniquei com ela, nós trocamos e-mails, negociamos, tal, chegamos num acordo e deu certo, assim, a gente conseguiu os direitos para poder fazer o trabalho e começar. Em 2017, nós decidimos que tínhamos que fazer um espetáculo para crianças maiores. Aí lembramos então desse livro, É Tudo Família, e montamos um projeto em cima dele, inspirado nele, para inscrever no edital PROAC daquele ano. Inscrevemos no PROAC, mas não fomos selecionados. Então a gente precisou pensar em outra maneira de colocar o espetáculo em pé, já que a gente queria muito falar sobre o tema, a gente achava que aquele era um momento para colocar em pauta essa questão, né? Enfim. Aí a equipe que a gente tinha pensado e convidado, conversado para inscrever no edital mudou um pouco, não é a equipe atual, né? Mudou por N motivos, assim, diferentes. Mas quando a gente então foi colocar o espetáculo em pé, a gente precisava de um nome na direção. E a gente sempre admirou o trabalho do Kiko Marques. Conhecemos o Kiko como ator, depois como diretor. Então resolvemos que a gente ia falar com o Kiko. Ligamos para o Kiko, marcamos, fomos para São Paulo, apresentamos o projeto, proposta, com bastante cara de pau mesmo, né? E ele aceitou. E quando eles me fizeram um convite, me passaram o livro, eu li o livro, gostei imensamente do livro, achei o livro incrível, tanto na forma como ele conta, quanto no conteúdo do que ele conta. Tinha ficado muito animado e muito interessado no trabalho, só que eu estava com uma agenda terrível, numa época de muito trabalho, realizando já no meio de bastante trabalho e com uma questão de saúde na família também muito grave. Meu pai não estava nada bem lá no Rio de Janeiro, precisava ir e voltar, tinha uma logística complicada, uma demanda. Então eu decidi que eu não faria o trabalho e combinei com eles de a gente fazer um encontro para que eu pudesse colocar pessoalmente isso, para dizer ao vivo, conversar com eles. E nesse encontro eles trouxeram o livro, a gente começou conversando e numa hora estávamos animadamente criando a adaptação e quando eu vi já era impossível eu não fazer o trabalho com eles. E é legal falar também que se você tem um projeto e encontra pessoas que compartilhem desse seu mesmo projeto, não desista. Apesar de todas as dificuldades, vá em frente. Existe um fator no teatro que é a gente conhece, mas esquece, que é a proximidade, a intimidade artística, o encontro que se prolonga, o encontro que se assenta, o conhecimento artístico e humano do outro. Isso as companhias desenvolvem. É curioso você enxergar isso. Constantemente você vê o trabalho de uma companhia e você acha que aquilo é fruto de um encontro, encontro fortuito, mas nota que tem algo ali que aprofunda, que verticaliza de uma forma que você não encontra sempre, não encontra em qualquer espetáculo que você assiste. E isso eu acredito que é por conta desse conhecimento, dessa intimidade, dessa proximidade, dessa ligação artística que se estabelece nas companhias. Eu acho que o fato de Marcelo, Ana, Aline e Vlad serem uma companhia já há tanto tempo, se conhecerem há tanto, foi definidor para que a peça pudesse se tornar o que se tornou. Foi um processo conturbado, bastante conturbado. Eu precisei ir e voltar ao Rio inúmeras vezes, numa condição afetiva muito, muito
devastada. Meu pai faleceu no meio do processo e ele só aconteceu por isso, porque eu chegava e tinha um trabalho enorme que tinha sido feito por Tabata na dramaturgia, por Vitória na assistência, na co-direção desse espetáculo e por eles. Então a gente fez um processo único de levantamento de cenas, de levantamento de possibilidades, de escritura dramatúrgica, de criação de todo o aparato cênico, por encontros muito rápidos e muito potentes. Eu costumo dizer que a peça é quase um milagre. Eu posso resumir assim. Escrever essa dramaturgia foi um acontecimento muito especial na minha vida. Especial porque o livro É Tudo Família, a partir do qual essa dramaturgia foi criada, traz um tema e um discurso que me representam. Especial também porque nesse projeto eu estive rodeada de uma equipe composta por profissionais que eu admiro. E muito especial porque esse processo de criação foi desafiador e instigante. Primeiro, porque o livro É Tudo Família, que trazia essa temática que tanto nos interessava, trazia também uma forma nada teatral. Depois, já durante os ensaios, quando o texto começou a ser experimentado, os atores começaram a trazer ideias e criações a partir do meu texto. O Kiko, o diretor, começou a trazer provocações a partir da minha escrita. E os outros criadores do espetáculo, os outros artistas criadores, começaram a trazer proposições que eu acredito, aliás, eu tenho certeza, que me permitiram chegar com essa dramaturgia em pontos importantes e profundos que eu não teria chegado sozinha, que eu não teria chegado sem tudo isso, sem todas essas pessoas. Enfim, foi uma bela jornada. E participar desse processo de criação foi muito intenso. Aprendi muito com a convivência com esses atores que, além de serem atores talentosos, são pessoas muito queridas, e passar por esse processo ao lado do Kiko Marx também foi um grande aprendizado para mim, com a contribuição da Tabata Makovsky, que é a dramaturga. Foi uma conjunção de fatores muito positiva e um encontro muito feliz. O processo de criação de cenografia e luz para o espetáculo É Tudo Família, ele caminhou muito junto com a concepção da direção do Kiko. A cenografia ela é bastante simples, ela é bastante realista. A gente retrata uma sala de aula com seus elementos mais característicos, né? Então, um quadro negro, as carteiras dos estudantes e a mesa do professor. O que diferencia esses elementos dos elementos reais é que eu trabalhei com uma relação de escala. Então, a gente tem, os atores são adultos, mas as carteiras são carteiras de criança, pequenas. Então, essa brincadeira com o tamanho deles, ela é bem clara. E o quadro negro, ele é um quadro, uma lousa que se desloca pelo espaço e com uma proporção agigantada com relação ao espaço como um todo do palco. E esse quadro negro, ele vem andando em direção às carteiras, porque ele tem rodas, causando uma ideia de opressão. E que depois, no final da peça, na medida que os personagens vão se libertando de uma certa educação mais formal, esse quadro acaba criando, ele anda no palco de novo e cria um espaço novo, arejado, que está em consonância com essa ideia da liberdade, né? E, existe uma relação espacial assim que eu particularmente gosto muito, né? Então as carteiras estão de costas para a plateia. E a lousa está de frente para a plateia, então a gente dá uma importância para aquilo que vai ser ensinado e vai ser colocado ali no quadro negro,
e brinca um pouco com essa relação de frontalidade que o teatro mais tradicional tem. Então não tem importância se o elenco fica em uma boa parte do espetáculo atuando meio de costas. Na verdade, eles usam o espaço como um todo, mas tudo bem estar de costas. O projeto de iluminação, ele foi sendo criado a partir da ideia de cenografia. Então a gente tem aqui na sala de aula uma luz mais fria, uma luz geral, uma luz mais dura, e na medida que essa lousa vem andando em direção ao proscênio, em direção à plateia, e vem passando por cima dessas pequenas carteiras, todo um universo lúdico vai surgindo atrás dessa lousa. E aí a luz que acontece ali atrás dessa lousa, ela é uma luz mais cálida, mais quente, ela tem uma outra temperatura de cor e que vai criando de alguma maneira um contraste com essa dureza que vai ficando cada vez menor aqui na frente e com esse universo mais lúdico mesmo que vai ficando para trás e cada vez maior. Fiz a trilha sonora do espetáculo É Tudo Família e para mim foi muito curioso o espetáculo porque tinha uma coisa do tempo, né? Esse tempo que avança e mesmo esse cenário que ia avançando. Então toda a minha exploração foi em cima do tic-tac, né? Do relógio, que apesar da gente não ter mais tanto tic-tac nos relógios hoje, ainda é quase um inconsciente coletivo de uma marcação de tempo. Então esse foi um dos caminhos que eu trilhei. Tudo tem um tic-tac, então tem um momento tenso, tem um tic-tac que ele aparece tenso, tem um momento da velocidade, o tic-tac aparece na velocidade. E eu lembro que na ocasião também eu escolhi a guitarra para fazer esses tic-tacs, até um pouco por causa pela possibilidade, né, timbrística, né, da palheta nas cordas, junto dos pedais. E é muito legal, foi tudo muito interessante também, trabalhar com o Kiko, né, com os amigos aí de Jundiaí. Bom, falar do espetáculo É Tudo Família é só falar de coisas boas. Eu me sinto honrado, me sinto privilegiado em poder fazer parte desse espetáculo, em poder fazer parte desse projeto. Lá da cabine, enquanto realizo a parte técnica, eu me delicio com as reações do público, as reações das crianças, à medida que as abordagens, que as discussões são trazidas. Discussões essas trazidas de uma forma muito poética, muito delicada, muito precisa e muito necessária em tempos atuais. Mas tudo isso é muito sutil e tem sido encantador. A cada apresentação, a cada temporada, uma descoberta nova. Então eu só tenho a agradecer. As palavras até me faltam nesse momento. Então, família É Tudo Família, muito obrigado pela oportunidade. Eu criei a identidade visual do É Tudo Família e o processo criativo teve muito a ver com o papel do Davi na peça. Primeiro, porque a minha ideia inicial era justamente que todas as divulgações que a gente fizesse tivessem sempre esse aspecto de feitos numa lousa, como se fossem sempre desenhos. E segundo, porque foi como uma brincadeira criar essa arte. Eu voltei de um dos ensaios com uma pilha de desenhos, fui colando esses desenhos pelas paredes e fazendo outros desenhos e tirando fotos até chegar no resultado final. Por isso eu acho que lembra muito o Davi ao longo do espetáculo. Eu fiz também as fotos de algumas das sessões do É Tudo Família e uma que foi bem marcante para mim foi justamente da estreia, porque também foi a minha estreia fazendo fotografia de palco. Então foi um desafio, mas ao mesmo tempo uma surpresa muito boa, porque alguns dias depois eu vi que a foto tinha saído na Veja São Paulo. E eu penso que esse sentimento de surpresa, ele diz muito sobre o que é trabalhar com É Tudo Família. Porque depois das sessões, no final, a gente sempre se surpreende com as respostas do público quando a gente discute o que é família. E também pelas surpresas de todos os lugares que esse espetáculo nos levou, de crítica e de prêmios. Então foram só surpresas boas que têm acontecido nessa trajetória.
eu sou iluminadora do É Tudo Família. Quem criou a luz foi a Marisa e eu adapto, monto e opero a luz. A luz é muito importante na peça porque ela conta a história junto com os atores. Através da luz conseguimos criar climas, por exemplo, o clima de uma sala de aula com uma luz branca que ilumina o palco todo, um clima de suspense reduzindo mais a luz, uma quebra quando um dos professores fala, a gente diminui a luz e coloca um foco no professor. Então, em suma, a luz no É Tudo Família é muito importante, porque ela conta a história junto com os atores. Bem, o Davi eu acho que é um grande presente, porque ele é um carinha divertido, que ama desenhar, e foi uma experiência muito boa eu poder voltar a desenhar. Quando criança eu achava que ia ser desenhista. Tudo mudou, achava que ia ser médico, mas o desenho era algo muito presente na minha história de vida. E revisitar o desenhar foi muito importante, dentro dessa perspectiva desse menino que tem uma família que é uma família gigantesca, onde todo mundo cabe. Acho que isso é o que tem de maior nesse meu personagem. Ele tem um coração gigante, onde todo mundo cabe, todo mundo faz parte, todo mundo é importante. E uma coisa que me chama a atenção quando a gente está lá na montagem do espetáculo é quando o Kiko insiste para que nós atores, não tenhamos a necessidade de fazer as crianças. Que nós deveríamos esquecer essa coisa de que nós viveríamos crianças no palco, viveríamos agora crianças na tela, mas que nós acreditássemos naquilo que a gente estava falando. E é isso que a gente busca, que eu busco quando eu estou fazendo Davi. As verdades que eu tenho, as coisas que eu acredito que o texto está dizendo, e me deixo levar por essa proposta que eu ganhei. Então, a minha personagem é a Júlia. Ela é uma menina, assim, muito ativa, filha de pais separados que se dão muito bem. Eu penso que quando eu, dentro do processo de ensaio, né, que eu comecei a criar personagem junto com o texto e tal, a gente primeiro fez um trabalho de mesa, de leitura e várias criações assim da Tabata, do Kiko, enfim. Depois fomos para uma sala de ensaio para testar coisas, e aí o Kiko, quando ele viu isso que a gente tinha testado, o resultado disso, ele falou: não é nada disso, é diferente. Essas crianças elas têm que ser heróis, né? E aí isso ficou muito forte pra mim, assim. Essas crianças são legais, os personagens não são bobos, têm que se dar bem, são heróis. E isso, fiquei pensando sobre isso muito. Aí tem toda essa questão da Júlia de ser... daí eu comecei a criar assim, que tipo, o pai dela é artista, na minha cabeça é isso, o pai dela é artista, porque ela traz uma dramaticidade para sala de aula, né? Ela sempre está cheia de ideias que tem a ver com o meio artístico. E uma coisa que eu sempre penso, que faz parte dela, é que ela é solar, assim, né? Então, como eu entro depois dos outros personagens em cena, na coxia, antes de entrar, eu faço essa... como se fosse um exercício mesmo, de tipo, por todos os poros dessa menina sai uma energia azul, solar, sei lá, que vai contaminar aquelas outras pessoas com as quais ela vai ter contato. Eu fico pensando nisso e entro. Eu tenho muito gravado na minha cabeça um pedido do Kiko para todo o elenco. Ele sempre dizia que ele queria que essas crianças fossem muito legais. Que fossem legais entre elas e que as pessoas achassem essas crianças legais. Então eu foquei nisso e fui para criar o personagem. Uma outra coisa que eu usei e uso até hoje é
ter outros meninos de referência. Então eu busco observar outros meninos, conversei com outros meninos para poder criar esse meu menino. E eu digo até hoje porque nessa situação online, onde a gente reformulou todo o espetáculo para que ele possa acontecer na internet, eu voltei a conversar com um dos meninos para saber a opinião dele sobre esse mundo virtual, sobre, por exemplo, qual seria a reação dele ao ver a colega de sala usando um chroma key. E daí, para eu poder entender qual seria a reação do meu personagem, eu fui buscando de fontes mais concretas, e isso funcionou muito para mim. E daí eu tenho o Lucas aqui no coração. Fazer a Lucinha, pra mim, foi incrível, assim. É uma personagem deliciosa de fazer. A Lucinha, ela é divertida, mandona, adora tecnologia. Essas são algumas características que eu criei para dar vida para essa personagem. Durante os ensaios, o Kiko foi dando alguns estímulos psicológicos pra gente pensar nessa criança. Nós estreamos o espetáculo no Sesc Jundiaí e fizemos uma estreia em São Paulo, no Teatro Alfa, através do projeto Alfa Criança, numa temporada de 2 meses. Depois também fizemos algumas temporadas no Sesc Consolação, no Sesc Belenzinho, no Teatro Folha e no Teatro Cacilda Becker. Além das temporadas que a gente cumpriu, o espetáculo também circulou por várias cidades do interior de São Paulo. No ano passado, em 2019, a gente foi convidado para participar do Festival de Curitiba e também do Festival Primavera da Infância e Juventude na cidade de São Paulo. Durante toda essa trajetória do espetáculo, nós fomos e somos muito felizes com o resultado, porque a recepção do público e a recepção da crítica sempre foi muito positiva. Reflexo disso são as indicações e prêmios que a gente recebeu com o espetáculo. Nós fomos recomendados como o melhor espetáculo de 2018 pelo jornal Folha de São Paulo, pela revista Veja, pelo site Pecinha Vovozinha. Fomos escolhidos como o melhor espetáculo infantil de 2018 pelo jornal Estado de São Paulo. Fomos indicados para o prêmio Aplauso Brasil. Recebemos o prêmio APCA de 2018, vencedor na categoria de melhor espetáculo infantil de texto adaptado. E também o prêmio São Paulo, vencedor nas categorias de melhor espetáculo infantil e melhor texto adaptado. E daí a gente chega em março de 2020, pandemia mundial, isolamento social, tudo que a gente tinha planejado dali pra frente acabou sendo cancelado, assim como muitos trabalhos de muitos outros grupos. Então, tudo parou. De início a gente não soube muito bem o que fazer, a gente achou que ia ser um período curto até tudo ter uma devida retomada, mas aos poucos a gente foi percebendo que a gente precisava agir. Então veio a primeira tentativa. Nós fizemos uma série de vídeos curtos com os personagens do espetáculo, inicialmente temáticos esses vídeos, mas que depois a gente foi tentando desenvolver de outras maneiras, contando outras histórias desses personagens. Para isso, a gente acionou a Tabata, ela criou esses roteiros e cada ator gravou na sua casa, com o seu celular, pensando que a gente estava testando tudo aquilo, tentando descobrir como seria fazer arte virtual de alguma maneira. E dentro disso eu revisitei o texto do É Tudo Família, junto com os atores, para pensarmos o que nós poderíamos fazer nesse momento. E algo que para mim é muito interessante é o quanto a minha experiência como professora de teatro de crianças foi importante nesse momento, assim como já tinha sido no momento da escritura da peça. A partir da experiência de fazermos alguns episódios envolvendo os personagens da peça, nós entendemos que, como estávamos ainda em isolamento, que seria importante a gente continuar o nosso trabalho, dar o nosso recado para as crianças, para as pessoas que queriam assistir o É Tudo Família. E aí nós fizemos a transformação
para que o espetáculo pudesse ser transmitido por uma plataforma de streaming, sempre levando em consideração que a gente quer o público ao vivo conosco, para que isso seja uma experiência com aquela pessoa que está do outro lado da câmera. Fizemos uma estreia no Teatro Alfredo Mesquita, a convite da Prefeitura de São Paulo. Seguimos em temporada. O retorno aos palcos depois da pandemia ou quando alguma coisa mudar na pandemia não necessariamente significa o fim dessa experiência virtual. Ela veio para agregar, para trazer novas possibilidades para esse nosso trabalho e para o nosso repertório. O que é família? É o encontro de seres que confiam plenamente um no outro. Qualquer grupo que tenha algum tipo de afinidade determinada. Família pode ser de sangue ou por afinidade. Família é amor. Toda forma de amar vale a pena. É uma extensão de nós mesmos. São pessoas que eu escolho para estar ao meu lado. É a união de pessoas que se mostram disponíveis, que estão ali por mim e que eu estou aqui por elas. Está muito ligado àquelas pessoas que eu amo e que eu quero muito que estejam do meu lado e que convivam comigo. Pessoas que estão ao meu redor nesse momento, por conta de laços de sangue ou de laços do meu coração. São as diversas e as mais variadas formas de pertencimento mútuo. Não consigo falar em uma frase.